Olá pessoal, mais um vídeo dessa sequência de evolução. Agora a gente vai estar falando de um processo específico, uma força evolutiva específica, que é a deriva gênica, tá? Ela é bem importante e assim, eu sinto que de todos os assuntos que a gente vai trabalhar nessa aula, esse possivelmente é um dos que a gente mais tem dificuldade de descrever, né? Tanto de explicar quanto de entender. Então, vamos com calma, qualquer coisa a gente volta nisso outras vezes e fala isso de novo. Novamente, a dificuldade aqui está atrelada à falta de conhecimentos básicos em genética. Né? O que é deriva gênica? A deriva gênica está atrelada a alterações da frequência gênica das populações por ação do acaso. Então, assim, você tem alguma situação, como um desmatamento, uma inundação, um desastre ali ambiental, pode ser enfim, um desastre, situação antrópica, que vai alterar a frequência gênica daquela população. Como assim? Imagine que você tem uma população com essa distribuição aqui, né, de frequências gênicas, né, de material genético mesmo, de alelos, tá? Então você tem esses pretinhos, né, representam uma coisa, o vermelhinho outra e o azul outra, tá bom? Então, cada um desses representa um tipo de frequência gênica. Então pode ser, sei lá, um representa azão-azão, outro azão-azinho e outro azinho-azinho. Vocês vão entender melhor isso em genética também, tá? Mas só para a gente entender que cada um representa uma frequência ali. Agora imagina se houve um desmatamento dessa região aqui, daqui para cá. Desmatamos toda essa região, tá? O que acontece? Só sobrou isso daqui. Justamente a região que sobrou tem mais o quê? Tem mais um fenótipo, uma frequência de um alelo específico, que é o azul, percebem? Aqui tem muito mais azul do que outros. Então a população que sobra vai ser essa população aqui, com muito mais azuis. Perceberam que por ação do acaso eu poderia ter pego essa parte aqui. Essa parte está mais distribuída, mas ou pegar essa parte aqui, que não tem azul nenhum, entendeu? Peguei essa parte. Por acaso, por ação do acaso, essa parte não foi desmatada. Então, por ação do acaso, a população que sobrou ali tem muito mais azul. E a questão é que, se esse genótipo, se essa frequência gênica azul, ela permite um fenótipo que é bem adaptado àquela situação, então se essa frequência gênica azul permite a geração de um fenótipo, que é uma característica que os indivíduos se adaptam bem àquele ambiente, a tendência é que após um tempo, essa população tenha só azul, ou majoritariamente azul, 90% de azul. Entenderam? Por quê? Porque como aqui a concentração dessa frequência gênica é muito maior, se esses indivíduos se adaptarem, a tendência é que ao longo do tempo tenha só eles. Então vocês percebem que diferente das outras forças evolutivas, a deriva gênica ela pode agir diminuindo, reduzindo a variabilidade. Então é assim que ela vai estar agindo. Por ação do acaso, o que pode acontecer aqui é ter uma alteração das frequências gênicas ali. Só que essa alteração da frequência gênica pode ser aumentando muito um tipo de gene ali específico, um tipo de alelo ali específico, que nesse caso foi o azul. Então, após um tempo, após algumas gerações, esse azul ali, ele pode passar a predominar nessa população, entendeu? Então aí isso, pensando em termos de biodiversidade, é negativo, porque eu reduzi a variabilidade aqui, diferente do que a mutação e a recombinação gênica fazem. Percebe? Então, é muito importante a gente ter essa noção também de como que a mutação e a recombinação gênica vão estar atuando, como que a deriva gênica vai estar atuando, como que a seleção natural vai estar atuando. Tá? Então, nesse caso, a deriva gênica ela pode sim atuar reduzindo a variabilidade. Tem alguns casos especiais de deriva gênica que esse daqui é mais a nível de específica, porém no Enem PPL do ano passado ou retrasado caiu o princípio fundador. Então eu acho que, como eu sempre digo, é importante vocês terem a noção sim, tá? Então esses dois exemplos são casos especiais de deriva gênica, que é o efeito gargalo e o princípio fundador. O que é esse efeito gargalo? Imagine que você tem uma concentração ali vasta e muito bem distribuída, né? Onde você tem duas frequências gênicas ali, né? O A, o Azão e o Azinho, né? Que cada um representa uma coisa. Mas é muito bem distribuída, você tem 50% de um e 50% de outro, tá ótimo. Só que por algum motivo, né, que aí pode ser qualquer um desses que eu citei aqui no começo da aula, vai ter uma alteração ali. A gente fala de efeito gargalo por isso, porque isso vai se afunilando, entende? Então, esses aqui, essas frequências gênicas, elas vão se modificando a partir disso. Como assim?
Eu posso ter algum processo que aconteça aqui, que aí eu pegue, fique aqui, né? Esses quatro. Se você perceber, se acontecer algum processo e ficar esses quatro aqui, então novamente pensa em, sei lá, agora uma inundação. Ou uma queimada, melhor. Queimada queimou toda essa parte de vegetação, tirou todos esses, sobrou só esses quatro. Continua muito bem distribuída, percebem? Entenderam? Então pode acontecer sim de acontecer esse efeito gargalo, né? Na verdade, de uma população se afunilar, de acontecer um processo específico para essa população se manter ali. E a frequência continua a mesma. Então, olha só, aqui a frequência de azão e azinho continua a mesma, 0,5 para cada. Pode acontecer também desse processo ser mais específico e acabar agindo ali em conjunto à seleção natural e alguma frequência se favorecer ali, tá? E aí, olha só, se vocês perceberem aqui, a frequência do azão ela vai estar maior do que a do azinho. Então, a frequência de A passa a ser 0,7 e do azinho 0,33. Se vocês perceberem, não está mais igual. Já alterei aqui essa frequência, já alterei a variabilidade. Ou pode acontecer de ter um processo mais específico ainda e só um tipo de alelo ser favorecido. Então só tem azinho nesse caso. E aí a frequência de azinho vai ser o 100% e do azão vai ser zero. A tendência é que essas populações tenham só esse azinho. E o azão pode se excluir. Então aqui a gente vê um caso que pode acontecer extinção também, por exemplo. Eu acho meio difícil de visualizar isso, mas talvez tentem pensar dessa forma. Não sei se isso vai facilitar ou se vai dificultar para vocês. Mas eu sempre costumo falar que o chão na minha casa é branco, isso me dá agonia, porque é tudo suja. Então, imagine que, assim, se eu tenho um chão branco, e eu tenho, sei lá, vou pegar um inseto, dois tipos de insetos passando por aqui, né? Eu tenho insetos pretos e ou insetos mais escuros e mais claros. A tendência é que eu veja mais os mais escuros, né? E aí eu tendo a matar mais esses mais escuros. E os mais claros vão ficando ali, vão ficando ali. Então, assim, é por isso que eu digo que ela pode e vai agir em conjunto com a seleção natural, né? Então, a tendência é que quanto mais específico for esse gargalo, né, mais fino, mais ele afunilar, mais vai favorecer um tipo de fenótipo ali, um tipo de genótipo ali. Mais uma frequência de algum alelo vai se manter ali, tá bom? Então, esse é o efeito gargalo. E tem também o princípio fundador. O que é o princípio fundador? Ocorre algum processo ali, geralmente esse daqui. Enquanto esse está mais relacionado à seleção natural, esse está mais relacionado à migração. Então, geralmente acontece o processo ali. Isso daqui é muito comum em formação de ilhas. Né? Então, tem um grande espaço que aí forma, ao longo do processo de evolução da Terra, né? Formam-se várias ilhas. E aí, essas populações que estavam todas juntas, elas começam a se separar. E por que eu chamo de fundador? Porque essas populações elas podem passar a gerar novas populações ali. Então, seja uma, duas, três que sobrou ali, podem passar a gerar novas populações ali. Entendeu? Então, a separação dessa grande população em populações diferentes faz com que essas populações possam gerar outras. Por isso que é fundador, né? Basta ter um par, um casal ali, em alguma região, que eles podem, dependendo do potencial biótico deles ali, né, do potencial de reprodutivo deles, eles podem gerar toda uma população, tá bom? Espero que tenha entendido, isso não é muito simples mesmo, tanto de explicar quanto de entender, mas na aula ao vivo eu vejo se eu trago alguns vídeos e alguns exemplos para vocês e a gente discute, tá? Não acabou por aqui, ainda vamos continuar conversando sobre uma outra força evolutiva no próximo vídeo.